a fina flor do trigo era a parte branca, era a farinha branca que fazia o pão dos nobres e das classes altas e do clero na Idade Média, enquanto os pães das classes baixas eram esse pão escuro, denso, úmido, que era quase uma massa. E esse pão ele era cozido e fermentado. Para falar disso, eu vou contar primeiro uma história curta que me ocorreu em Portugal. Há 2 anos eu estava num restaurante e me foi oferecido uma broa de avintes. A broa de avintes é um pão cuja base é milho e centeio, e ele é muito duro, muito sólido, muito úmido, pesado, assim, um pão do tamanho de um pão normal, chega a pesar até 4 quilos, um pouco maior que um pão normal, um pão redondo desse de fermentação natural. E aí, ao provar aquilo, a primeira sensação que me veio foi lembrar um pouco daquilo que eu tinha lido sobre história medieval e pensar, poxa, esse é o pão medieval, esse é o pão que se comia na Idade Média, que era o pão que estão nos todos os relatos ligados à alimentação medieval das classes mais baixas, dos estamentos mais baixos, servos, vilões, nos feudos. Era um pão duro, que tinha que ser molhado de novo numa sopa ou em algum alimento líquido e que durava vários dias. E por que isso? Porque os servos e os vilões tinham pouco acesso ao moinho e ao forno na Idade Média, então eles tinham que produzir uma coisa que durasse por vários dias e também tinham acesso a grãos de pior qualidade, como o centeio era considerado na época, como o painço, os milhos miúdos, aveia, até a bolota, enfim, se usava de tudo para produzir esse pão. E aí eu comecei a pensar, poxa, mas se esse pão é um pão medieval, por que se diz que é a broa de avintes? Por que se fala que é a broa de avintes? E não só se fala que é a broa de avintes, como me foi apresentada com um orgulho nacional, como uma iguaria de avintes, e como uma broa, uma coisa importante. Eu comecei a pesquisar a respeito disso. E a primeira coisa que eu me dei conta foi de que, de fato, em todos os livros que você busca, a broa de avintes é tida como um pão que tem 250 anos. Um pão tradicional de uma cidade à beira do Porto, no norte de Portugal, nas margens de um rio, e que não é o Douro, mas é um afluente do Douro. E Avintes era uma região de moinhos no século XVIII e XIX, e ali teria sido criado este pão, essa broa, e que é uma broa tradicional e que até hoje se faz, ainda tem padarias como a da Dona Arminda, que você vai visitar, e ela faz um forno de barro, chega a fazer 400 broas de uma só vez. É uma massa densa que ela põe no forno e assa por um longo período, 4 horas quase, basicamente de centeio e farinha de milho. Então eu comecei a ler e pensar, puxa vida, mas essa broa pode ter 2,5 séculos, mas são 2,5 séculos de quando a receita foi escrita. Um dia, alguém chegou lá e falou, boa, esta é a broa de avintes. Assim como um dia, os portugueses chegaram ao Brasil e disseram, este é o Brasil. Mas o território brasileiro aqui já estava, já era habitado, já tinha gente, e esse pão também já existia. Existia não só em Avintes, mas em diversos outros lugares, respeitando as variações locais, aquilo que se tinha ao redor. Então eu comecei a pesquisar sobre isso e ler sobre isso. Isso me levou a diversas coisas. A primeira delas foi olhar para um mapa de Portugal e identificar os diversos pães distribuídos por Portugal, os pães tidos como tradicionais. A primeira coisa que eu reparei foi que no sul de Portugal, os pães tradicionais são muito menos presentes, são muito menos variados do que no norte. O que me leva a crer de saída de que, como a cultura árabe, que ocupou a Península Ibérica por 700 anos, era muito menos ligada à panificação do que a cultura latina e a cultura dos povos tidos como bárbaros, que eram os povos germânicos que migraram por toda a Europa no final do Império Romano, do Ocidente, no sul de Portugal não tinha tantos pães, não tem tantos pães tidos como tradicionais quanto no norte. E mais curioso que isso é que eu vi que no norte, pães cujas características não eram tão distantes, tinham o nome ou de broa ou de pão. O que é muito curioso, porque tecnicamente eles não são diferentes o suficiente para serem chamados de alimentos diferentes. Pode ter até algum português que vai dizer, não, a broa é uma coisa de milho e o outro é o pão, é de trigo, mas isso não é claro o suficiente, nem
a diversidade do receituário de pães e broas nos leva a essa conclusão. O que me fez, a primeira coisa, a minha reação que me deu foi a seguinte, falei, poxa, mas de onde vem a palavra pão e de onde vem a palavra broa? Já que a gente não tem aqui fósseis de pão, ou quase não tem fósseis de moinhos e de paióis antigos, até tem um pouco, mas são poucas coisas, sobretudo na região de Ponte de Lima, no norte de Portugal. Vamos fazer uma arqueologia da palavra pão. E ao fazer essa arqueologia, eu cheguei à primeira coisa curiosa. Enquanto a palavra pão, que é a que a gente usa no português hoje de maneira mais corrente, vem do latim, da expressão panis, que todo mundo deve conhecer, deve ter ouvido já, que também significava pão, e que no proto-latino, ou seja, na língua que formou o latim, nas conjunto de línguas que formou o latim, panis significava pasnis, e pasnis era uma palavra usada para nutrir, tanto do ponto de vista alimentar quanto do ponto de vista espiritual e afetivo. Então, a palavra pão está ligada ao ato de nutrir, ao gesto de nutrir, a um gesto quase afetivo. Por outro lado, a origem da palavra broa vem de borona, do galego, que vem da origem do germânico e do proto-germânico, é a mesma palavra que forma broth em alemão, bread em inglês e por aí vai. A origem dessa palavra é brauda, é uma palavra proto-germânica, ou seja, a língua que vem antes do alto-alemão, que é uma língua já morta. E essa palavra brauda significava, lá no começo da era cristã, como significava um pedaço cozido ou fragmentado, ou cozido ou fermentado, era um fragmento cozido ou fermentado. Ou seja, era uma descrição técnica, era uma denominação técnica para aquele alimento, para aquela maneira de produzir alimentos. O que já é uma coisa muito curiosa, que o latino sempre foi muito mais sobre o gesto, enquanto o germânico sempre foi muito mais sobre a técnica. Mas enfim, curiosidades à parte, isso me deu uma pista sobre de onde viria a broa de Avintes e as broas portuguesas todas. A gente sabe muito bem que, sobretudo no norte de Portugal, se instalaram no século V os suevos, que era um povo germânico, na verdade era uma união de tribos germânicas, os suevos, e um pouco mais para o centro de Portugal e para o sul se instalaram os visigodos. Como aquela região é sueva e os suevos aportaram muito linguisticamente para Portugal, por exemplo, a palavra Guimarães é uma palavra sueva, todas as palavras com esse chiado são palavras suevas, Guimarães, não sei o quê. Então, os suevos trouxeram uma riqueza não só cultural, mas sobretudo uma riqueza linguística para Portugal que se instalou e que faz parte do nosso português hoje e do galego também, já que os suevos ficaram até a região ali do norte da Espanha. O que mais veio com esses suevos, que era diferente do que existia lá? Bom, a cultura latina, como a gente sabe muito bem, era uma cultura que se estabeleceu por ao largo do Mediterrâneo, era uma cultura a cultura alimentar era ligada ao planejamento, baseado no vinho, no trigo e na azeitona, sobretudo, e no azeite, entre outras coisas. Mas era uma cultura de planejamento, uma cultura de produção agrícola. Enquanto isso, os povos germânicos tinham uma cultura silvopastoril muito mais ligada à caça e à coleta do que os romanos. Isso dito, fazia com que eles tivessem uma cultura de cozinhar, as coisas estivessem à sua disposição de maneira menos planejada e organizada do que os romanos. Eles tinham menos técnica, menos planejamento, mas eles tinham uma capacidade de se adaptar muito bem ao ambiente onde eles estavam. O que nos leva a crer que esse pão, cuja a receita hoje é trigo e centeio, mas o trigo nem existia na Europa quando ele era feito, né? Vamos lembrar que o trigo chegou na Europa no século XVI para o XVII. Esse pão então era feito com uma mistura de sementes, como o painço, como os outros milhos miúdos, como aveia, enfim, com os diversos grãos que já existiam na Europa. Então, por que esse pão existe até hoje? Qual foi o que fez esse pão durar? Enfim, uma pesquisa rápida faz com que a gente entenda que esse pão, na verdade, os suevos, quando eles migram pela Europa, os visigodos, quando eles migram pela Europa, eles passam por diversas regiões. E, de alguma maneira, esses povos ensinaram uma maneira de fazer pão
para as populações mais pobres, para as classes mais baixas, os estamentos mais baixos da Idade Média. Então esse pão, que é um pão pouco sofisticado, foi um legado que os suevos deixaram e que os visigodos deixaram como o pão pobre da Europa na Idade Média. Enquanto as classes mais altas continuavam a usar a parte branca do trigo, cuja expressão que se usava para denominar era fina flor, a fina flor do trigo era a parte branca, era a farinha branca que fazia o pão dos nobres e das classes altas e do clero na Idade Média, enquanto os pães das classes baixas era esse pão escuro, denso, úmido, que era quase uma massa. E esse pão ele era cozido e fermentado, ele passava por 2 etapas para que ele ficasse suficientemente mastigável. Isso tem a ver também, não só com essa coisa de dividir classes, mas também com um momento de empobrecimento técnico enorme. Quando a gente tem a queda do Império Romano, se desfaz muitos laços de conhecimento, inclusive laços linguísticos que fazem com que tenha perda de conhecimento, né, e de empobrecimento de técnicas que os romanos mantinham e espalhavam pelo Império. Quando os povos germânicos chegam à península, muita coisa se perde. A própria moagem de farinhas regride alguns séculos para moagens manuais ainda, e não moagens em moinhos. No começo, existem relatos de que os povos germânicos tinham quase horror, quase rejeição a você, por exemplo, para fazer um moinho num rio, você colocar uma roda num rio. Para eles, a natureza eram as divindades, ao contrário da cultura latina, onde Deus era feito, né, o Deus cristão, feito à maneira do homem, embora a gente diga que é o contrário, que Deus fez o homem à sua maneira. O homem criou o Deus à sua forma e à sua maneira, tanto que todas as representações de Deus são humanas, e colocou o homem no centro do universo religioso, mítico, da cultura latina, a partir do cristianismo. Enquanto isso, na cultura germânica, as divindades eram o vento, as águas, o sol, o fogo, como você pode consultar até hoje nas religiões, nas crenças arianas ainda do norte da Europa. Nesse sentido, os povos germânicos que chegam aos territórios que eram romanos têm muito receio de utilizar a tecnologia deixada pelos romanos, o que faz com que haja um empobrecimento técnico, com abandono desses equipamentos, e se passe a fazer essas receitas de pão, por exemplo, mais simples, e coisas mais simples, e voltar para coleta, etc. Esse conhecimento dos povos germânicos, sobretudo dos suevos, que era um povo que aparentemente, pelo pouco que se tem registro, era o povo mais rico de conhecimento, acabou se difundindo pela Europa, não só pela mão deles, mas pela mão dos outros povos, como alanos, visigodos, vândalos, ostrogodos, e formou uma série de diversos pães na Europa que são praticamente o mesmo pão. Você pode ver a Rusleipa e o Limpur na Finlândia, o Pumpernickel na Alemanha, o Pão de Segle na França, a Broa de Avintes em Portugal e a própria Mamaliga na Moldávia, que é um pão só cozido, não é um pão fermentado nem assado. Isso tudo nos leva, diz respeito a uma apropriação através de uma cultura, de técnicas e maneiras de se adaptar à natureza e ao seu redor. Com a chegada do milho na Europa, evidentemente que a eficiência calórica do milho e a facilidade de plantar fez com que o milho suplantasse outras culturas de grãos, como os milhos miúdos. O caso do painço é um deles mais conhecido, entre outros. Então esses pães começaram a utilizar do milho sempre, ou pelo menos de mistura de milho. No começo houve um surto de milho, que acabou por ser exagerado e logo se retomou ao uso do trigo e do centeio, como até hoje se faz, né, em grande parte desses pães. Agora, o que me leva à maior curiosidade de todas é pensar que essa broa portuguesa que tem esse tamanho ou esse tamanho, que é um pão duro, denso, comendo dentro do universo da refeição, do universo salgado da refeição, chega no Brasil e se transforma numa broinha de milho desse tamanho, doce, praticamente vazia, como tem em toda a região da Paulistânia, né, do mundo caipira, que vai desde o Paraná até Minas, Goiás, São Paulo e o interior, todo o interior do Brasil, né, no período da colônia. E essa pequena broa, o que ela é? Nada mais do que uma adaptação cultural
do português que vem do norte de Portugal para o Brasil, para ocupar o Brasil, para povoar o Brasil, para desbravar o Brasil, e que traz consigo uma série de elementos culturais, como essa broa, e os adapta à região. Então aqui, com a presença do açúcar, com a facilidade da cultura de milho, com a introdução da cultura de milho em escala, a broa vai virar uma outra coisa, vira um doce. Da mesma maneira como se vai se adaptar muito bem a cultura silvopastoril desses portugueses, tinham no seu repertório técnico, genético quase, vem para cá, se adapta muito bem e casa muito bem com a cultura silvopastoril dos povos indígenas, guaranis, sobretudo, mas também tupinambás, que tinham na região de São Paulo, Minas, Goiás, Paraná, Santa Catarina, enfim. Para mim, essa história do pão, o que é mais legal dela é poder entender como uma receita, inicialmente tida como 2,5 séculos, uma receita que está escrita em algum lugar como uma receita tradicional da cidade de Avintes, ela pode ser muito mais rica e pode nos ensinar muito mais de história da língua, de história da cultura e de história da alimentação, do que simplesmente essa coisa que seria muito rasa, pensar que, então a broa de Avintes foi feita em Avintes há 2,5 séculos atrás, há 250 anos se faz isso, então legal, é um patrimônio de Avintes. Isso nos ensina também outra coisa importante para a gente pensar sempre quando a gente olha para uma cultura ou para uma comida e diz essa comida é tradicional dessa cultura, que é o fato de que as culturas, há muito menos tempo do que a gente está acostumado, se apropriam de certos signos e definem como características identitárias dela, mas nem sempre aquelas coisas foram criadas naquele lugar, naquele tempo e naquele momento. Isso é uma apropriação feita a posteriori, que faz com que as culturas se identifiquem com aquilo e busquem naquilo a sua autorrepresentação imagética e tornam aquilo um produto tradicional. Isso vale para a gente pensar para todas as coisas que a gente tem à nossa volta, para feijoada, para o porco assado, para a galinha caipira, para diversas coisas que a gente chama como se fossem produtos tão nossos, mas que de repente têm origens muito mais diversas, mais amplas e uma riqueza cultural muito maior por trás disso. Muito obrigado, pessoal, foi um prazer falar com vocês. Espero ano que vem estar de novo aí e vamos que vamos.